Todos nós queremos ter uma boa noite de sono, mas saiba que uma má escolha no travesseiro pode comprometer e muito a qualidade do seu sono e ser prejudicial para a coluna cervical, podendo levar a cervicalgia, torcicolo e cefaleia. Nesse vídeo, irei passar a visão de um ortopedista sobre o tema e darei dicas importantes para que você faça a escolha do seu tipo de travesseiro e tenha uma noite tranquila. Fala pessoal, aqui quem fala é o Dr. Alberto De Carli, do canal Ortopedia, Esporte e Saúde, o canal que a gente discute assuntos do interesse do mundo do esporte, do condicionamento físico, sempre com um bom embasamento técnico e científico. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like no botão abaixo. Nós estimamos que a cervicalgia, ou simplesmente dor na coluna cervical, afeta 1 em cada 4 pessoas no mundo todo e, levando em consideração que passamos praticamente 1/3 do dia com a cabeça apoiada no travesseiro dormindo, acredita-se que uma má escolha no tipo de travesseiro está relacionada a uma má qualidade de sono, além de problemas médicos. Será que isso é verdade? Vamos abordar alguns fatores que devemos levar em consideração quando escolhemos nosso travesseiro. Posição para dormir. A postura na hora de dormir pode colocar nossa coluna cervical sob tensão mecânica ou estresse mecânico durante muitas horas. Esse processo atrai células inflamatórias para os músculos e ligamentos da coluna, gerando dor e contratura muscular. Por isso, é necessário entender se você é um back sleeper, ou seja, que dorme com as costas para baixo e a barriga para cima, um stomach sleeper, que dorme com a barriga virada para baixo, ou então um side sleeper, ou seja, que dorme de lado, né? A postura utilizada é o que determina qual tipo de travesseiro é o ideal para cada pessoa. E o conceito que a gente se baseia é: independente da posição que dormimos, devemos deixar a coluna na posição mais neutra possível, mantendo um alinhamento adequado e sem exercer tensão na musculatura, nas articulações vertebrais e nos ligamentos da coluna. Isso é o que chamamos de posição fisiológica. Vamos tentar entender quais são as características mecânicas que devemos buscar para cada uma dessas 3 possibilidades de postura. Altura do travesseiro. A altura do travesseiro afeta o conforto e a qualidade do sono, sendo que esse fator é crítico para garantir um bom alinhamento da coluna cervical. Mas encontrar a altura ideal para cada pessoa pode ser muito difícil. Estudos científicos mostram que quanto mais alto o travesseiro, maior é o pico de pressão nas regiões posteriores do crânio e da coluna cervical. Isso também é válido para quem dorme com 2 ou 3 travesseiros. Essa altura em excesso também pode estar relacionada à pouca complacência do material que é feito o travesseiro, o que deixa a coluna numa posição muito fletida, comprometendo o alinhamento cervical. Por isso, stomach sleepers e back sleepers tendem a preferir travesseiros mais baixos e com pouco enchimento, já que isso ajuda a manter a coluna cervical numa posição mais neutra. Já side sleepers tendem a preferir travesseiros mais altos e com mais enchimento, justamente para preservar o alinhamento cervical. Formato do travesseiro. O travesseiro de suporte cervical, que tem uma curvatura em B, foi proposto como uma solução para dar um melhor suporte para a coluna cervical, respeitando a curvatura normal da coluna. Se acreditava que esse formato mantinha a musculatura, as articulações e os ligamentos da coluna na posição de maior conforto. Mas ao mesmo tempo em que saíam estudos dizendo que esse tipo de travesseiro trazia benefícios e podia até ser indicado como um tipo de tratamento para cervicalgia, também saíam estudos falando que esse tipo de travesseiro
pode induzir uma hiperextensão exagerada do pescoço, piorando a dor e sendo pouco tolerado pelas pessoas. Dessa forma, as evidências que dão suporte para indicar esse tipo de travesseiro se mostram um tanto controversas, e um estudo de revisão de 2006, feito por Shields, determinou que não há evidências suficientes para provar que esse formato de travesseiro de fato traga o benefício prometido. Maciez. A maioria das pessoas escolhe o travesseiro baseadas na percepção imediata de conforto. Essa avaliação geralmente depende do grau de maciez do travesseiro, mas os estudos que avaliam essa característica são feitos baseados em questionários, o que pode trazer muita inconsistência e subjetividade. Além disso, a maciez do travesseiro e o conforto que ele proporciona está relacionada ao material do qual ele é confeccionado, influenciando na sua capacidade de deformar ou de reter calor, por exemplo. Travesseiros de espuma são bastante populares e o mais famoso deles é o de poliuretano, também conhecido como o travesseiro da NASA. Para quem não sabe, esse material realmente está ligado à NASA. O poliuretano foi desenvolvido em 1966 pelo Ames Research Center em parceria com a NASA, buscando um novo material para preencher os estofamentos das cápsulas espaciais. O que ninguém fala é que esse material foi reprovado pela agência por uma série de motivos e posteriormente foi sofrendo modificações para ser utilizado no estofamento de capacetes de jogadores de futebol americano, produtos médicos, até ser adaptado para travesseiros. Ele consiste numa espuma viscoelástica de alta densidade que permite um bom controle de temperatura e uma memória elástica, voltando ao seu formato original após sofrer uma deformação. Existem também outros tipos de espumas muito usadas, como é o caso da espuma de látex, que pode ser sintética ou natural, que é obtida através da extração da seringueira, ou então a microfibra de poliéster, que tem como uma de suas características ser mais barata, porém tem uma alta retenção de calor. Travesseiros de penas ou plumas são considerados mais nobres e também são muito macios devido à acomodação das penas, mas possuem desvantagens, como a alta propensão para reter ácaros, o que prejudica as pessoas muito alérgicas. Existem ainda outros tipos de materiais que são menos comuns no Brasil, como o travesseiro de casca de trigo sarraceno, também conhecido como travesseiro japonês, que é bastante deformável e tem uma boa capacidade de dissipar calor. O travesseiro de água, que pode ser ajustável em diversas alturas, oferecendo um bom conforto e complacência. O problema é que geralmente são caros, pesados e podem fazer barulho se tiverem bolhas de ar no seu interior. Conclusão: podemos ver que existem muitas variáveis envolvidas quando o assunto é a escolha de travesseiro. Há estudos que comparam o nível de conforto relatado pelos usuários de travesseiros com a qualidade do sono e os sintomas relatados durante o dia, como cervicalgia ou cefaleia. E ao ajustar essa comparação por sexo e idade, não se encontrou uma relação entre o conforto relatado e a diminuição dos sintomas de dor. Além disso, a percepção de conforto do próprio travesseiro geralmente muda após um período de adaptação. Vemos isso, por exemplo, quando nós passamos uma semana num hotel ou então dormindo fora de casa por alguns dias, por exemplo. Portanto, levando em consideração o cuidado que devemos ter com o alinhamento da coluna cervical em relação à posição em que dormimos, o melhor travesseiro para você é o seu próprio travesseiro. Encontrar o travesseiro ideal para você é uma questão muito pessoal e o objetivo final é deixar você numa posição confortável e que isso te ajude a dormir. E cuidado com as promessas de mercado quando nós vemos propagandas de travesseiros milagrosos que curam a apneia noturna
ou que prometem tratar as mais variáveis desordens do sono. Saiba que os artigos científicos envolvendo esse tema são muito escassos e cheios de controvérsias. Um bom começo é conversar com seu ortopedista ou fisioterapeuta para que ele avalie a sua postura e anatomia e discuta os prós e contras das diversas opções de travesseiro que existem no mercado. Gostou do vídeo? Não se esqueça de dar o seu like e deixe seus comentários. Quer ser avisado sempre que sair um vídeo novo? Clique no sininho e receba as notificações do canal. Um forte abraço e até a próxima!